trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo, com o Felipe Scolari e com o Muricy Ramalho, que já eram treinadores consagrados. Nunca tive problema de relacionamento com nenhum deles, tá? Muito embora sejam pessoas com características pessoais totalmente diferentes. Então, eu tenho muita tranquilidade em relação a esse futuro relacionamento se ele ocorrer com a minha vitória. Que vai se dar numa condição boa, que eu vou conseguir conversar e falar numa língua. A gente está há muito tempo nisso, você sabe, e contando com a possibilidade dele ficar. Esse é o nosso objetivo, né? Em resposta direta à sua pergunta, a ideia é que ele permaneça não só o ano que ele está sob contrato, como que ele fique mais. Ou seja, que ele renove o contrato por um novo período e o presidente vai ficar mais 2 anos a partir daí, né, 26 e 27, do término do contrato vigente que ele tem hoje. Em relação ao time, eu acho assim, o Palmeiras hoje tem um elenco bastante qualificado. É evidente que existem 2 situações para o próximo triênio. A primeira dessas situações, a primeira delas, é a transição, que vai ocorrer naturalmente. O Palmeiras fez uma opção nos últimos anos, que até uma opção que acabou se revelando acertada sob o ponto de vista dessas conquistas esportivas que a gente tratou agora há pouco, que era de esticar esse elenco, e o fez no limite do que era possível, né? Você vê que tem jogadores que estão sob contrato desde 2015, né? No caso do Dudu, 2016, 2017. Não é costumeiro um número tão alto de atletas como nós temos, de posições chaves do elenco, com um vínculo contratual de tantos anos, né? É uma experiência que o Palmeiras, inclusive eu tenho falado muito, né? O pessoal às vezes acha que é uma questão de devagar, mas não é. Eu acho que nós temos que estudar bem, fazer um case disso que aconteceu, né? Porque também quando você prorroga muito os vínculos contratuais, estica muito o prazo do elenco, acaba tendo um lado perverso, que eu também já citei recentemente, né? Mas que você tem o jogador por muitos anos, né? Não estou dizendo, não há acomodação, não é esse o ponto, mas o ponto é, ele certamente, com o passar dos anos e a idade avançada, ele vai entregar menos do que ele entregava na metade do contrato, quando justamente ele recebia menos do que ele estava recebendo no final do contrato. Você acaba tendo, né, essa diferença, né, no que seria uma curva ABC, sabe? Então você está carreando uma folha muito alta para jogadores que já num outro momento entregaram mais. Essa transição vai acontecer com algumas peças, você não tem a dúvida. E o próximo mandatário precisa pensar com muito carinho nisso. Eu acho que isso a médio e longo prazo, leia-se 26, 27, que é quando irão vencer contratos de atletas que já estão há muito tempo conosco e que são peças aí, são pilares desse atual elenco. Com relação ao curto prazo, o que nós temos no horizonte no curto prazo é o campeonato mundial, né? O campeonato que nós vamos disputar no que vem, que é um campeonato dificílimo, mas é um campeonato de um nível altíssimo. O Palmeiras tem que estar muito bem para esse campeonato. Então, o nosso objetivo vai ser ir com o time mais forte possível. Qual que é o time mais forte? Eu não sei te dizer. Pode ser, inclusive, o que nós temos hoje. Aí vai depender do treinador. E uma eventual vitória, né, e a posse no dia 15 de dezembro, a partir do dia 16 de dezembro, a conversa com ele é nesse sentido. O que você precisa? O que você quer? Aonde nós vamos atuar? Veja, eu tive experiências nessa passagem pela diretoria de futebol em épocas piores, em épocas de menor possibilidade que o Palmeiras tinha de investir, épocas de dificuldade financeira muito grande, que não é o que a gente tem agora, e mesmo assim conseguimos fazer os ajustes e montamos times que sempre competiram, que foi campeão em 2008 paulista, que brigou em 2009 até a última rodada para ser campeão brasileiro. Então é nessa linha que nós vamos trabalhar, Goulart. Essa que é a ideia. Eu não posso falar em nomes, porque a gente tem que conversar com a comissão técnica. Isso passa. Eu não acho que a comissão técnica é quem decide, em última análise. Eu acho que a decisão é colegiada, mas ela tem uma preponderância muito grande na indicação, e ela tem que ser ouvida. Agora, só para finalizar, também para não ficar longo, o que a gente ouve muito, e sobretudo da minha concorrente, são alguns mantras, assim, eu não trago o medalhão, não trago o jogador velho, não trago isso. Isso eu acho bobagem. Eu acho que a gente tem que trazer o que a nossa necessidade demandar, né? Eu lembro que, por exemplo, em 2009, a gente teve uma oportunidade de trazer novamente o Roque Júnior, a gente precisava de um zagueiro experiente, ele veio e ficou muito bem com a gente em um ano. No ano de 2008, aconteceu a mesma coisa com o Denilson. O Denilson veio...
já no momento onde achava que ele não tinha mais condição de jogar, e nos ajudou demais em 2008, inclusive na conquista do Campeonato Paulista. Então, eu não tenho... eu acho que esses mantras, essas vedações aí, na minha cabeça, não funcionam. Nós estamos recebendo na resenha Bam 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 desta segunda-feira, 4 de novembro de 2024, o advogado Savério Orlandi, que é candidato pela oposição à presidência do Palmeiras. Ele também é sócio e filiado da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, além de membro da Comissão de Governança em Clubes de Futebol do IBGC. Eu quero dizer que a resenha Bam 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 está sendo vista nesse momento nos Estados Unidos e em Portugal. Amanhã, eleições presidenciais dos Estados Unidos. Muito obrigado aos brasileiros que nos acompanham pela linha de transmissão do Almir Santré, lá na Califórnia. O grupo da pelada do Almir, de Marina del Rey. Muito obrigado a todos pela audiência. Na Flórida, os amigos do Antônio Mafuz, que faz aniversário nesta segunda-feira. Em Nova York, a Maria José Leite. Em Boston, do Márcio Medeiros. E em Portugal, os amigos e a linha de transmissão do José Carlos Viseu. Eu quero aproveitar, antes de mais uma pergunta do Rafael Bulara, de lembrar a você que pode se inscrever. Se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, vá lá, clique, participe. Se você já está inscrito, dê um link, dê um ok, e vai ser um prazer muito grande tê-lo entre os nossos. Nesse mesmo endereço que você acompanha, estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok e também no Spotify. No Twitter ou no X tem outro endereço, é @MárcioBambambam. Muito bem, Bulara, o Savério Orlandi gentilmente nos atende. Eu quero lembrar à nossa audiência que a presidente Leila Pereira, candidata da situação, foi convidada, mas declinou o convite, disse que não tinha agenda, não tinha tempo, e democraticamente, como havíamos já prometido, a grande audiência da resenha Bam 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 entre os palmeirenses, estamos aqui falando das eleições do Verdão neste mês de novembro.